Olá, me chamo Pedro Douglas Alves Braga, sou aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba e irei apresentar a prática de número 6 da primeira unidade, que se denomina de determinação da entropia de um processo irreversível, da disciplina de Fundamentos da Físico-Química Experimental, ministrada pelo professor Dr. Gerd Bruno da Rocha. Então, eu dividi essa apresentação em 4 tópicos, onde a primeira ela consiste na introdução e na fundamentação teórica, nos objetivos, nos procedimentos e parte experimental, na aquisição e tratamento de dados e na conclusão. Aqui no primeiro tópico, eu irei falar um pouco sobre a entropia e os processos irreversíveis e irei explicar um pouco das fórmulas da variação da entropia. Sabendo que os processos que ocorrem num único sentido são chamados de irreversíveis, a chave para a compreensão do porquê esses processos unidirecionais não podem ser invertidos envolve uma grandeza, chamada de entropia. Agora sobre os processos irreversíveis e a entropia, o caráter unidimensional dos processos irreversíveis eles são tão evidentes que os tomamos como certos. Se tais processos ocorressem no sentido errado, ficaríamos abismados. A entropia ela é diferente da energia no sentido de que a entropia não obedece uma lei de conservação. Então, segundo a segunda lei da termodinâmica, se um processo irreversível ocorre no sistema fechado, a entropia do sistema ela sempre aumenta, ou seja, ela nunca diminui. Agora, falando um pouquinho da variação da entropia e seus cálculos, existem duas maneiras equivalentes para definir a sua variação. A primeira é em termos de temperatura do sistema e da energia que ela ganha ou perde na forma de calor, que é aqui no nosso caso do nosso experimento. E a segunda é contando as maneiras nas quais os átomos ou moléculas que compõem o sistema podem ser arranjados. Então, definimos a variação da entropia do sistema durante um processo que leva o sistema de um estado inicial para o estado final como a variação da entropia ela vai ser igual a o sistema final menos o sistema inicial, que é dada pela integral, onde Q é a energia transformada na forma de calor para o sistema, ou dele retirada durante o processo, e T é a temperatura em kelvins. Então, como T é sempre positivo, o sinal de ΔS, que é a variação da entropia, é o mesmo de Q, e a unidade será sempre em kJ. Então, como vimos antes, a variação da entropia ela é definida pela seguinte fórmula, onde em que a igualdade vale para processos reversíveis, ou seja, segundo a segunda lei da termodinâmica, quando ΔS, quando a variação da entropia ela for igual a zero, ela vai determinar que o sistema, que o processo é reversível. Agora, quando houver desigualdade, ou seja, quando o ΔS, quando a variação da entropia for maior do que zero, teremos então dado um processo irreversível. Então, para uma transformação finita, a variação da entropia é dada pela integral, que é a soma das variações de entropia para cada uma das etapas infinitesimais que irão compor esse processo irreversível. Quando essa variação está sob pressão constante, o calor desenvolvido em cada etapa infinitesimal é dado pela seguinte fórmula, que é o calor trocado sob pressão constante, vai ser igual a capacidade calorífica vai ser igual a capacidade calorífica à pressão constante vezes a variação da temperatura. Então, substituindo a fórmula anterior com a fórmula do slide passado, nós iremos ter a seguinte fórmula, que irá nos fornecer a variação da entropia do processo final. O processo em estudo é a mistura de duas amostras de água a diferentes temperaturas em um calorímetro adiabático. Em uma etapa, procede-se o resfriamento de uma amostra de água quente com aquecimento do conjunto calorimétrico. Em uma segunda etapa, promove-se o aquecimento de uma amostra de água fria com o resfriamento do conjunto calorimétrico. Então, o calor absorvido ou cedido pelo calorímetro é dado pela seguinte fórmula, onde C é a capacidade calorífica do sistema calorimétrico, que equivale à água do calorímetro,
E ΔT é a variação de temperatura, que é devido à primeira lei da termodinâmica. Então, para se calcular a variação da entropia total, precisa-se antes calcular a variação da entropia do sistema calorimétrico. E esse cálculo é feito com essa fórmula aqui, que é dada pela primeira lei da termodinâmica. Agora, no segundo tópico, quando eu irei citar os objetivos, os procedimentos e toda a parte experimental, nossa prática ela teve como objetivo calcular a variação da entropia para um processo irreversível. Ou seja, diante dos dados e da aquisição de dados, né, que obtivemos no experimento, iremos tratar esses dados e determinar se de fato esse experimento ele trata-se de um processo irreversível. Nesse experimento, utilizamos 2 becquerels de 200 ml, 2 provetas de 50 ml, 2 provetas de 100 ml, 2 termômetros, uma chapa elétrica aquecedora, um frasco de Dewar, garrafa térmica, calorímetro de 500 ml, perdão. Aqui nesse caso, utilizamos a garrafa térmica improvisada, né? E ainda utilizamos gelo para a parte B do experimento, que foi na hora de resfriar a água. Agora, o procedimento experimental, que foi dividido em 2 partes. A primeira parte ela consistiu no esfriamento da água quente. Então, foram colocados 100 ml de água destilada em uma temperatura ambiente dentro do calorímetro. Em seguida, foi aquecido 100 ml de água destilada em aproximadamente 80 graus. Logo após isso, desses 100 ml, apenas 50 ml dessa água quente foram coletados e colocados dentro do calorímetro, onde já estavam os 100 ml de água em temperatura ambiente, ou seja, totalizando 150 ml, que é o nosso sistema calorimétrico da parte A. Aqui na parte B, que consistiu no aquecimento da água fria, foram feitos o mesmo procedimento. A diferença é que, em vez de aquecer a água em aproximadamente 80 graus, nós resfriamos o mesmo volume de água, ou seja, os mesmos 50 ml de água, os mesmos não, nós resfriamos mais 50 ml de água a aproximadamente 0 graus e misturamos com uma água que já estava no calorímetro, que era de 100 ml. Ou seja, com o calorímetro vazio e limpo, né, fizemos o mesmo processo, só que dessa vez, em vez de aquecer, resfriamos a água. Aquisição e tratamento de dados. Aqui nessa tabela, vocês podem observar os dados que foram obtidos durante esse experimento. Aqui nesse caso, tivemos que adaptar a fórmula da densidade da água para que obtivéssemos a sua massa. Para a água quente, obtivemos 49,16 gramas e para a água gelada, obtivemos 49,98 gramas. Por que houve variação? Porque quanto menor for a temperatura, maior é a densidade. Então, pegamos a densidade e multiplicamos pelo volume, ou seja, 50 ml, que foi o volume de calibração. Então, diante disso, obtivemos tais resultados. O tratamento de dados. O tratamento de dados ele consistiu em 2 etapas. A primeira etapa, que foi a calibração da água quente, ou seja, para obter, né, o cálculo da capacidade calorífica do calorímetro da parte A, ou seja, o Ccal. Então, para obter isso, utilizamos as seguintes equações, onde a massa de água quente vai ser multiplicada pela densidade da água quente vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura aquecida, a temperatura quente, que vai ser dividido, né, sobre a temperatura de equilíbrio menos a temperatura da água que já estava no calorímetro, ou seja, aquela água em temperatura ambiente, a temperatura do calorímetro. Para a parte A, obtivemos 831,93 kJ como capacidade calorífica. Na segunda etapa, é onde iremos determinar, né, a variação da entropia de fato. Com as seguintes fórmulas. A variação da entropia da água quente ela vai ser igual a massa da água quente vezes a concentração da água quente vezes log vezes a temperatura de ambiente sobre
a temperatura sobre a temperatura de equilíbrio sobre a temperatura da água quente aquecida. Nesse caso, devemos lembrar que essas temperaturas elas devem estar em Joule. Por isso que aqui na fórmula a gente soma com 273,15. E para calcular a variação do sistema calorímetro, nós iremos pegar a capacidade do sistema, que é 831,93, que foi descoberto lá no slide passado, na primeira etapa, vezes log, vezes a temperatura de equilíbrio sobre a temperatura do sistema calorímetro, ou seja, daquela água que já estava no calorímetro em temperatura ambiente, dando tal valor, mais 28,2 kJ. Para se determinar a variação total da entropia, nós somamos a variação da água quente mais a variação do sistema calorímetro, que vai dar mais 2,15 kJ maior do que zero. Ou seja, sabemos que quando o ΔS é maior do que zero, o processo é irreversível. Então, sabemos que a primeira parte, a parte A, ele é um processo irreversível. Aqui na parte B, ele vai ser a mesma coisa da parte A. As únicas diferenças irão estar na massa da água, né, que como eu havia explicado antes, ela vai de acordo com a densidade. Como a água gelada possui uma densidade maior, a sua massa também vai ser um pouco maior. Então, na primeira etapa da calibração da parte B, o cálculo da capacidade calorífica do calorímetro, nós obtivemos 452,65 kJ. Já na segunda etapa, fazendo o mesmo processo, só que mudando a massa da água e mudando os valores para os valores da parte B do experimento. Obtivemos que a variação total, né, da entropia ela vai ser de mais 0,3 kJ. Como eu havia dito antes, quando sabemos que o processo ele é irreversível, quando o ΔS, quando a variação da entropia, né, ele vai ser maior do que zero. Então, ambos deram maior do que zero. Para concluir, né, tendo em vista que um sistema isolado ele não pode trocar nem matéria nem energia com seu meio. Então, um sistema perfeitamente isolado ele é bem difícil de se encontrar, mas podemos usar como exemplo um cooler com tampa. Então, que é conceitualmente similar a um verdadeiro sistema isolado, que no caso do nosso experimento, devido a algumas limitações, pode não ter representado tal sistema, mas ainda conseguimos chegar lá. Então, devido a isso, o ideal é que os itens que estão dentro do sistema podem trocar energia um com o outro. E por isso, a bebida fica gelada e o gelo derrete um pouco. Mas, em compensação, eles trocam pouquíssima energia com o meio externo. E para concluir, após a aquisição e o tratamento de dados, foi possível observar as realizações do equilíbrio térmico após dois corpos de temperaturas diferentes entrarem em contato. Com a água presente no calorímetro, que era de 25 graus, que é a temperatura do calorímetro, da água quente, 77 graus, chegando ao equilíbrio térmico de 35,3 graus, obtendo a variação total de entropia de mais 2,15 kJ, maior do que zero. No caso da parte B, foi obtida a temperatura da água do calorímetro de 29 graus, ou seja, a temperatura ambiente da água ambiente, e a água gelada que foi resfriada a 10 graus, obtendo o equilíbrio térmico de 23 graus, ou seja, a água fria mais a água gelada obteve o equilíbrio térmico de 23 graus, com a variação total de entropia de mais 0,3 kJ maior do que zero. Diante disso, conclui-se e comprova que com esses valores positivos, ambos são processos irreversíveis, né? Como representado na fórmula ΔS maior do que zero, valor da entropia maior do que zero, que é igual a um processo irreversível. Obrigado por assistir e até mais.